Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o primeiro episódio do Foice e Martelo, o podcast da OCI, Seção Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Bom, camaradas, no último mês de janeiro completaram-se os 100 anos da morte do grande revolucionário russo Vladimir Ilyich Ulyanov, que entrou para a história com o nome de Lenin. Esse marco deve inspirar debates ao longo do ano, tanto nos meios acadêmicos quanto no ambiente das organizações de esquerda, seja por aqueles que reivindicam o legado de Lenin, seja pelos seus detratores. Mas a verdade é que não importa a perspectiva que se assuma em relação a Lenin, o seu legado político e teórico para a história das lutas dos trabalhadores e a sua contribuição ao marxismo se constitui como ponto central para se compreender a nossa realidade atual. Por conta disso, em todo o ano de 2024, não apenas nós da OCI, mas todas as outras seções da Corrente Marxista Internacional irão realizar debates, atividades públicas, produção de textos e conteúdo para os canais virtuais com o objetivo de celebrar esse vasto legado na ocasião dos 100 anos da morte de Lenin. Nesse sentido, nada mais justo do que trazer aqui para inaugurar esse novo momento do nosso podcast uma introdução ao estudo de uma das suas principais obras, O Estado e a Revolução. É preciso dizer, entretanto, que não é o nosso objetivo aqui esgotar toda a complexidade teórica desse livro, muito menos nos aprofundar em todas as suas minúcias, nem nas leituras complementares que a sua compreensão plena demanda. Isso seria uma tarefa incumprível no pouco espaço de tempo que a gente dispõe aqui. O nosso objetivo aqui, de fato, é despertar o interesse dos camaradas nessa grande obra e incentivar o seu estudo integral e permanente. E para não tornar esse episódio muito longo e maçante, a gente decidiu dividi-lo em duas partes. A segunda parte vai ao ar na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 5 de março. Bom, de saída é importante dizer aqui que a gente não está falando de um estudo acadêmico diletante qualquer, escrito em um momento qualquer da história. O Lenin escreve o seu Estado e a Revolução no momento mais crítico do que para nós comunistas é o maior evento da história da humanidade, ou seja, durante a Revolução Russa de 1917. Trata-se aqui de um documento político, uma arma, uma ferramenta precisa e essencial para a transformação da atual realidade, onde Lenin expõe uma série de conclusões novas e outras amadurecidas ao longo do período mais ativo da sua trajetória como revolucionário, o que, em nossa opinião, torna essa exposição um dos pontos mais altos de sua vasta produção teórica. E para contextualizar a importância desse texto, a gente precisa retornar inevitavelmente ao ano de 1917, o ano onde tudo que era sólido desmanchou no ar. Nesse ano em questão, camaradas, a situação política mundial se degenerava no contexto da Primeira Guerra Mundial. A destruição massiva de forças produtivas da França ao Império Russo lançava as populações civis no mais alto estágio de degradação social, ao passo que nas trincheiras o que a gente observava era uma multidão de homens famintos, alquebrados, cansados dessa interminável orgia de horror e que, além de insatisfeitos com seus governos, com seus chefes militares, se encontravam naquele momento, e isso é bastante relevante, armados até os dentes, o que justifica o grande número de deserções, sedições, manifestações e motins armados que já ocorriam desde os primeiros meses do conflito. A paridade de poder bélico entre as grandes potências levava a guerra a um impasse sangrento, onde nem as potências centrais, nem os aliados da Entente, ao lado dos quais inclusive se posicionava o Império Russo, conseguiam avançar na direção de uma vitória decisiva.
O fato é que pairava sobre o mundo, na Europa e também no mundo colonial, uma pesada atmosfera de revolução. O que poucos esperavam, entretanto, é que o pavio que faria essa situação toda explodir encontraria ignição justamente na Rússia, um país atrasado, pouco industrializado nas grandes cidades, de economia essencialmente agrária e que ainda convivia com resquícios da servidão no campo. O ano de 1917 na Rússia foi introduzido por uma vaga de greves, especialmente em Petrogrado. Somente em janeiro, 270 mil operários estavam de greve, sendo que 177 mil deles eram de Petrogrado. Essas greves eram sempre acompanhadas de comícios e manifestações de massa, o que marcou o início de um movimento geral das massas russas, que no dia 22 de fevereiro, durante as manifestações das mulheres operárias de Petrogrado, do que seria o Dia da Mulher, o 8 de março, no nosso calendário, fez explodir a Revolução de Fevereiro, que se espalhou rapidamente por toda a Rússia e deu o definitivo tiro de misericórdia no já moribundo absolutismo czarista. Assim que o Lenin, desde o seu exílio na Suíça, tem a confirmação desses desenvolvimentos, pelos limitados, aliás, canais de comunicação dos quais ele dispunha, ele compreende que um novo período se abria. Um período que lhe impôs a necessidade de uma análise cuidadosa dos acontecimentos, bem como um balanço de suas próprias elaborações políticas até aqui, no sentido de entender o que havia se confirmado e quais orientações a nova situação exigia. Isso resultou inclusive numa mudança na sua própria concepção sobre qual seria o caráter da revolução na Rússia. Bom, é importante a gente se deter um pouco aqui para aprofundar essa questão, porque essa é justamente a virada de chave que faz o Lenin cimentar as conclusões que ele vai apresentar nas suas teses de abril, conclusões essas que vão ser aprofundadas no Estado e a Revolução e que vão guiar o seu combate político daqui em diante. Quem tem certa familiaridade com a literatura leninista sabe que até esse presente momento a concepção do Lenin sobre o caráter de uma revolução na Rússia, dadas aqui obviamente todas as diferenças, no seu limite convergia com a concepção dos mencheviques, que eram aí os seus principais adversários políticos, dentre todas as matizes, né, dos marxistas russos. Bom, para explicar isso aqui e falar de uma maneira menos abstrata, né, essa posição que orientava também até aqui o partido bolchevique era de que uma revolução na Rússia seria uma revolução de caráter essencialmente burguês, onde a burguesia destruiria o absolutismo czarista, se lançaria no esforço de tentar desenvolver de forma plena o capitalismo na Rússia e que isso traria um grande progresso para o proletariado. Isso porque, historicamente, as revoluções burguesas, à medida que desenvolviam as forças produtivas, traziam certos avanços ao proletariado e criavam as condições materiais para um salto de qualidade em matéria de organização, à medida que também iam cumprindo as chamadas tarefas democráticas típicas de uma revolução burguesa, ou seja, a conquista de amplas liberdades democráticas, liberdade de expressão, de imprensa, de manifestação, de associação, que criariam assim um ambiente perfeito para o proletariado russo melhor se organizar e lutar. Além disso, o Lenin considerava que o desenvolvimento atrasado do capitalismo russo, o caráter econômico essencialmente agrário do país, as relações de opressão da nobreza russa com as nacionalidades dominadas pelo Império, levariam o numeroso campesinato russo, que inclusive conviveu com a servidão no campo até fins do século XIX, levaria esse campesinato, enfim, a jogar inevitavelmente o papel de massas revolucionárias nesse processo. O que daria à burguesia liberal o papel de direção e o que definiria o caráter inexoravelmente burguês dessa revolução.
Ele defendia ainda que a tarefa dos revolucionários marxistas era de orientar a jovem classe trabalhadora russa a participar ativamente desse processo, mas mantendo sempre a perspectiva de se opor à burguesia liberal assim que essa se consolidasse como classe dominante, pondo, assim, num horizonte palpável, um salto qualitativo em direção a uma genuína revolução socialista proletária. Só para exemplificar aqui, já em 1904, o Lenin dizia: não podemos pular por cima do marco democrático burguês da Revolução Russa, mas podemos estender esse marco de forma colossal. Convenhamos aqui que isso é totalmente diferente no seu conteúdo e na sua forma da posição dos mencheviques, liderados aí pelo Martov e pelo Plekhanov, que defendiam uma revolução burguesa ou democrática liberal à maneira reformista, quase que como um fim em si mesma e sem sequer considerar a revolução proletária socialista como algo concreto, palpável ou sequer necessário. Mas definitivamente foi a partir dos acontecimentos da Revolução de Fevereiro de 1917, observando dentro desse contexto o ressurgimento dos soviets e a maneira como a classe trabalhadora estava utilizando esses organismos, que o Lenin pôde enxergar com mais clareza e aprofundar questões que ele já vinha elucubrando aí. Já em 1916, no seu famoso Caderno Azul, um caderno de anotações particulares seu, ele fez uma série de anotações sobre a teoria do Estado na literatura marxista. Esse estudo ele foi interrompido justamente com a eclosão do processo revolucionário de fevereiro. Essa revolução, da forma que ela estava acontecendo, permite ao Lenin enxergar um padrão nesse processo que jamais havia se expressado na história das revoluções, ou seja, a dualidade de poderes. Os soviets, esses conselhos de deputados operários, camponeses e soldados, que surgiram pouco antes da Revolução Russa de 1905, que durante essa primeira revolução jogaram um importante papel de direção do proletariado, superando as tradicionais direções partidárias e sindicais, agora, no presente momento, em 1917, assumiam um caráter de organismos através dos quais a classe trabalhadora se autogovernava e exercia seu poder e inclusive sua vontade soberana frente ao governo provisório. O Lenin compreendeu aqui que esses organismos eram a própria materialização do que era a ditadura do proletariado. E do outro lado da história estava o governo provisório empossado por essa revolução, um governo de unidade nacional, de coalizão entre a velha social-democracia traidora, ou seja, os mencheviques e socialistas revolucionários de direita, a burguesia liberal russa e inclusive com a participação de setores da própria aristocracia czarista que havia sido deposta. Esse governo só se mantinha de pé àquelas alturas porque os mencheviques e os SRs ainda detinham a maioria das direções dos soviets. Além disso, esse governo evidenciava a ineficácia da débil burguesia liberal no sentido de cumprir qualquer tipo de tarefa histórica ou democrática tão atrelada histórica e organicamente ao czarismo que ela era enquanto classe social. O Lenin concluiu que, na melhor das hipóteses, essa burguesia não conseguiria nada além do que já estava acontecendo, ou seja, instalar um regime burguês atrasado, completamente subserviente ao imperialismo e, na pior delas, reconduzir a camarilha czarista de volta ao poder. Para o Lenin, isso também significava, em linhas gerais, que a Revolução Democrático-Burguesa não só havia se completado, como já estava caducando. As contradições entre os soviets e o governo provisório criavam uma situação de dualidade de poderes, uma situação de disputa entre eles que, obviamente, em algum momento teria que ser resolvida, de forma inevitável, com um desses poderes suplantando o outro.
Com isso, ficou claro para o Lenin que o momento exigia uma rápida reorganização política e tática radical dentro do partido bolchevique, no sentido de disputar progressivamente a influência dentro dos soviets, ganhar suas direções e, através desses organismos, conduzir a classe trabalhadora rumo à tomada do poder e à construção da ordem socialista. Dentro desse processo, o Lenin entendeu que a classe operária russa, mesmo jovem e não tão avançada como a de outros países, tinha a tarefa histórica de tomar o poder, organizar um estado operário, dirigir e educar o campesinato, ajudando ele a conquistar suas reivindicações mais sentidas e com isso também servir de exemplo aos trabalhadores de todo o mundo. O Lenin concluiu que um novo período se abria na história da humanidade, um período que colocava em questão a definitiva tomada do poder pelo proletariado, não apenas na Rússia, mas no mundo inteiro. E é com essa posição, inclusive, que Lenin consegue aproximar definitivamente de si o Trotsky. Armado dessas conclusões, o Lenin, desde o exílio, tenta, de todas as maneiras, reorientar o partido, através de cartas e telegramas, mas ele esbarrava nos obstáculos, né, gigantescos e monolíticos dentro da direção nacional não exilada, né, do partido bolchevique. Ele apelou fortemente a esses seus camaradas, né, a quem ele inclusive mais para frente viria a chamar de velhos bolcheviques, para que abandonassem a tática equivocada do defensismo revolucionário, ou seja, a defesa intransigente dessa revolução democrático-burguesa que era materializada pelo governo provisório e que direcionava o partido para a defesa desse governo, a participação integral dos bolcheviques nele, o apoio das medidas desse governo para manter a Rússia na guerra e a defesa da unidade com a velha social-democracia traidora. Lenin gritava aos quatro ventos, lá da Suíça, nenhuma confiança no governo provisório, e muitos desses seus camaradas faziam ouvidos moucos. É importante a gente abrir um parênteses aqui para acrescentar que entre esses membros da direção russa se encontravam os recém-repatriados Kamenev e também o Stalin, que naquele momento ainda era uma figura de menor importância, ou como dizem os mais jovens, né, não era ninguém na capa do Kisuko. Pode-se dizer que a chegada desses dois do exílio na Sibéria instantaneamente transmitiu uma aguda inclinação à direita nas posições políticas adotadas pela liderança bolchevique em Petrogrado. Isso se refletiu imediatamente nas páginas do jornal do partido. Na Pravda de 14 de março de 1917, 2 dias após o seu retorno, o Kamenev escreveu um editorial onde ele perguntava para que serviria acelerar as coisas se as coisas já estavam acontecendo num ritmo tão rápido. O Stalin ele mantinha também essa mesma posição do Kamenev, mas por ele ser um quadro de importância secundária, ele fazia isso de uma maneira um pouquinho mais cautelosa, vamos dizer assim, né? O Stalin e o Kamenev, dá para dizer aqui, capitularam frente à enorme pressão da opinião pública. Essa posição que eles defendiam efetivamente, na prática, erradicava as linhas de demarcação entre os bolcheviques e os mencheviques. A prova disso é que a própria Conferência Bolchevique de março de 1917, antes, portanto, do retorno do Lenin à Rússia, chegou de fato a considerar seriamente a questão da fusão com os mencheviques. E se a linha do Kamenev, defendida também pelo Stalin, fosse aceita, não haveria razões sérias para manter a existência desses dois partidos separadamente. Diante de toda essa confusão, o Lenin toma a decisão mais importante da sua vida: voltar para a Rússia e fazer esse combate político cara a cara, dentro do partido.
Foi assim que, atravessando aí o território inimigo, né, o território do Império Alemão, no meio da guerra, arriscando a sua própria vida, o Lenin chega à Rússia em abril de 1917 e de saída já inicia esse combate publicando as famosas Teses de Abril, né, esse conjunto de 10 teses sobre as tarefas do proletariado em sua presente revolução. Na sequência, o Lenin trava uma luta duríssima dentro das instâncias do partido, consegue convocar um congresso extraordinário e, por fim, graças à sua poderosa argumentação, o acerto da sua linha política e também pela autoridade que ele exercia sobre a base do partido, mesmo após ter passado tantos anos no exílio, ele conseguiu convencer a maioria das suas posições. Aplicando no combate prático essa reorientação tática e política, o partido bolchevique, no curso de alguns poucos meses, experimenta um crescimento exponencial que, inclusive, passou pelo aumento de sua influência dentro dos soviets, com a qual passa a conquistar as direções desses organismos. À medida que isso acontecia, o partido bolchevique se tornava definitivamente uma ameaça concreta ao governo provisório. Enquanto as multidões de operários, armados inclusive, né, marchavam pelas ruas de Moscou e Petrogrado, gritando as palavras de ordem dos bolcheviques, né, por paz, pão e terra, e que exigiam que o poder fosse entregue diretamente aos soviets, o governo provisório a essas alturas, dirigido integralmente pela velha social-democracia, inclusive, lança aos quatro ventos a famigerada calúnia do ouro alemão, né? Essa história fantasiosa de que tanto o Lenin quanto os principais dirigentes do partido bolchevique supostamente estavam sendo financiados pelo Império Alemão para desestabilizar o governo provisório, criando distúrbios sociais e sedição entre os soldados, com o único e simples objetivo de forçar a saída da Rússia da guerra imperialista. Com base nessas calúnias e também por ocasião de uma série de confrontos entre as tropas legalistas e os operários, naqueles dias que ficaram conhecidos como os Dias de Julho ou as Jornadas de Julho de 1917, o Kerensky, que era um socialista revolucionário, chefe do governo, primeiro-ministro do governo, manda expedir ordens de prisão contra o Lenin e outros importantes membros do partido bolchevique. E desatada essa repressão, o Comitê Central Bolchevique, reunido clandestinamente, decide que o Lenin, como o quadro mais destacado do partido, deveria ser protegido a todo custo. O velho revolucionário acata essa decisão da maioria, mas faz isso contra a sua vontade. Ele acreditava que deveria se entregar ao governo provisório e utilizar o seu julgamento como uma peça de propaganda revolucionária, o que seria um equívoco da sua parte, já que numa situação de guerra e exceção onde o próprio governo se via ameaçado, o mais provável seria que ele fosse fuzilado tão logo ele fosse preso. E antes de finalmente partir, o Lenin ele faz apenas duas exigências que, aos ouvidos de muitos aí no meio daquela confusão generalizada, talvez tenham soado um tanto quanto estranhas, né? Ele pediu para que no exílio ele pudesse dispor de um cômodo reservado e silencioso, onde ele pudesse trabalhar, e para que ele pudesse se fazer acompanhar de uma seleção de obras de Marx e Engels nos seus textos originais, ou seja, em alemão. E foi num cômodo reservado como esse de uma casa operária em Hasliv, em agosto de 1917, que o Lenin começou a conceber o seu Estado e a Revolução, finalizando essa obra que é tema da nossa exposição de hoje aqui, em setembro do mesmo ano, na Finlândia. Bom, camaradas, foi uma introdução tanto quanto longa, talvez aborrecida, né, aí aos camaradas que já têm familiaridade com o tema, porém necessária para a gente contextualizar aqui a tremenda importância dessa obra, dentro do seu momento histórico e também para a atualidade. Sem mais delongas, camaradas, passemos enfim aos pontos gerais
e as ideias principais do Estado e a Revolução, onde a gente não vai seguir aqui necessariamente a ordem cronológica que o Lenin dispôs nos 6 capítulos que compõem esse livro, tá? Bom, e a gente pode começar passando pela introdução que o próprio Lenin escreveu para a primeira edição, onde ele expõe que a obra, além de uma profunda análise da teoria geral do Estado em Marx e Engels, e um aprofundamento do que ele já havia proposto nas teses de Abril, trata-se aqui também do ponto alto do seu combate de uma vida inteira e que dá sentido às suas principais elaborações. Um combate contra toda sorte de oportunistas e revisionistas, visando resgatar, limpar e salvaguardar o marxismo enquanto uma ciência genuinamente proletária e revolucionária, uma ferramenta a ser utilizada pelos trabalhadores nas suas lutas práticas para transformar a realidade, e não um mero instrumento de análise a ser utilizado apenas na altura segura e higiênica das cátedras acadêmicas. E sempre que possível, o Lenin procura abrir, no decorrer dessa exposição, polêmica mordaz e procura travar o combate impiedoso contra os reformistas, os economicistas, os mencheviques e toda a camarilha social-democrata traidora, aqueles que se afastaram dos trabalhadores, se encastelando no conforto dos parlamentos burgueses, aqueles que em 1914 rasgaram as resoluções de oposição à guerra, propostas e aprovadas por eles mesmos na Conferência Internacional de Berna de 1912 e traíram sua classe, se passando em sua maioria para o lado das suas burguesias nacionais, apoiando o esforço da guerra imperialista e a matança indiscriminada dos trabalhadores. O fruto desse combate decisivo é o legado que Lenin deixa para as gerações posteriores, as bandeiras limpas e imaculadas do marxismo revolucionário. Bom, passando ao primeiro capítulo, o Lenin de saída alerta os leitores aí que a maneira que ele vai esquematizar esse livro em específico seria um pouco diferente daquela que lhe era tradicional. A precisão teórica e política que essa obra demandava não lhe oferecia a mínima margem de erro e lhe impunha a necessidade de fazer longas citações de Marx e Engels, o que, segundo ele, poderia ser algo aborrecido, né, para os seus leitores. Mas é aqui que o Lenin faz um trabalho, na minha humilde opinião, quase que de escultor renascentista, né? Ele seleciona do melhor mármore, ou seja, as citações do Marx e do Engels sobre o Estado, traduz cuidadosamente essas citações dos seus textos originais em alemão, isso porque, segundo ele, as traduções russas eram insatisfatórias, e, vamos dizer assim, faz dessa sua argumentação uma escultura, né, explicando meticulosamente cada uma dessas citações, de uma maneira simples e acessível a qualquer tipo de leitor. Aliás, essa era uma arte que poucos dominaram tão bem quanto Lenin. Bom, e aqui ele escolhe para iniciar essa construção um excerto da origem da família, da propriedade privada e do Estado, onde o Engels faz uma crítica ao modelo de Estado idealizado pelo Hegel, ou seja, o Estado enquanto um poder que nasce de fora para dentro da sociedade, ou a imagem e a realidade da razão, que se põe acima das classes sociais e atua como árbitro moral e isento delas. O Engels vai dizer, e o Lenin vai frisar, fazendo um balanço do papel histórico do Estado, que ele não é senão o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe que surge onde, quando e na medida em que as contradições de classe não podem ser conciliadas. Aqui o Lenin também está apontando a sua artilharia aí para os ideólogos burgueses, pequeno-burgueses e até para os filisteus reformistas, né, que sob a pressão dos fatos incontestáveis acabam reconhecendo a análise do Engels, mas insistem no caráter do Estado como uma ferramenta necessária de conciliação de classes,
como se isso fosse possível, né, inclusive. O Lenin explica que, segundo Engels, a própria existência do Estado é imposta em uma situação onde os antagonismos de classe são inconciliáveis, ou seja, nessa situação se faz necessário e imperativo um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, e esse poder é chamado a amortecer esse choque entre classes e manter esse choque dentro dos limites de uma ordem que ele mesmo cria, legaliza e consolida. Resumindo, o Estado ele tem uma função, ele é uma ferramenta, ou seja, segundo Marx, o Estado não é outra coisa senão um órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe contra outra, onde uma classe se coloca como dominante, oprimindo as outras classes sociais, que têm interesses distintos dos seus, obviamente, através do que o Lenin vai chamar mais adiante aí no livro de onipotência da riqueza, ou seja, a classe dominante exerce esse poder personificado no Estado através do seu poder econômico, da sua riqueza, e no sentido de criar e consolidar a sua ordem, a classe dominante, através da materialização do Estado, concebe as suas instituições, que são as engrenagens, né, dessa máquina de opressão. Bom, Engels, prosseguindo aqui na sua análise, aponta como a primeira característica do Estado o agrupamento dos seus súditos de acordo com uma determinada divisão geográfica e territorial. E como segunda característica marcante e indissociável, ele vai citar uma que é historicamente uma das mais antigas e importantes instituições do Estado e mantenedora da sua própria existência, ou seja, os destacamentos especiais de pessoas armadas, né? O exército, as polícias, as forças públicas de segurança em geral. Essa instituição, vai dizer o Engels, já não mais se identifica com o povo em armas, ou seja, com uma sociedade em armas engajada apenas na sua autodefesa, como nas primitivas tribos e clãs. A constituição dessas forças públicas encontra o sentido da sua existência na própria divisão da sociedade em classes e na necessidade de defesa do Estado, que por sua vez é a materialização dos interesses da classe dominante. É através desses destacamentos que a classe dominante coopta membros das classes exploradas, arma, assalaria eles e os põe sob seu comando para ameaçar, matar, prender e fazer guarda da prisão de qualquer um que se levante de qualquer forma contra a lei e a ordem estabelecida e impossibilitando, né, por sua vez, o armamento espontâneo da população em geral. Ainda sobre o caráter do próprio Estado, o Engels diz que o Estado é a força que nasce da sociedade, mas se aparta, se aliena cada vez mais dela à medida em que se coloca acima da própria sociedade. O Lenin vai explicar com essa citação que essa força que o Engels está se referindo aqui não é outra coisa senão os destacamentos especiais de pessoas armadas, que têm à sua disposição as prisões. Ele ainda vai acrescentar que essa força, ou o Estado, não consegue coincidir, existir diante de uma situação de armamento espontâneo da população, ou seja, o povo em armas. Aliás, ele vai pôr a questão do povo em armas mais pra frente, aí a gente vai explicar isso, como condição essencial para a dissolução do próprio Estado. Um apontamento interessante a se fazer aqui é que, à medida que a sociedade fica mais complexa, ou seja, com uma maior divisão do trabalho sendo aplicada, o Estado também se enrobustece, né? Também tem a necessidade urgente de se aperfeiçoar. E isso encontra expressão também nas forças públicas que fazem a sua segurança. O Lenin vai dizer: forma-se o Estado, cria-se uma força especial, os destacamentos especiais de pessoas armadas. E cada revolução, ao destruir o aparelho do Estado, mostra-nos a luta de classes nua, mostra-nos em primeira mão
como a classe dominante se esforça por reconstruir esses destacamentos especiais de pessoas armadas que a servem. Por exemplo, as revoluções burguesas enfrentaram, e destruíram os exércitos do absolutismo. E tão logo as burguesias iam consolidando seus regimes, elas se puseram a reconstruir a máquina militar do Estado num modelo ainda mais terrível do que antes. É isso o que mostra, por exemplo, a Revolução Inglesa de 1640, onde entre as principais instituições que se forjaram durante esse processo e se consolidaram no regime que nasceu dela, foi justamente o exército regular, profissional e a marinha de guerra inglesa. Antes, o modelo militar inglês consistia numa série de exércitos particulares a serviço dos senhores feudais, que em caso de guerra eram convocados pelo rei e reforçados com a conscrição, com a convocação compulsória e massiva dos servos camponeses. O novo modelo de exército criado pelo Oliver Cromwell durante essa revolução se mostrou tão eficiente que a própria monarquia restaurada sequer pensou em abolir ele. Aliás, muito pelo contrário, a monarquia se apoiou nas forças armadas, tais quais o Cromwell concebeu, para se tornar uma grande potência colonial e mais tarde, nos séculos seguintes, uma potência imperialista. Bom, camaradas, com isso a gente encerra a primeira parte dessa exposição, que traz aí uma retomada do intenso combate do Lenin durante o ano de 1917 e a introdução e os principais elementos do primeiro capítulo do Estado e a Revolução. Na próxima terça-feira, dia 5 de março, vai ao ar a parte 2, com os outros pontos que a gente considera também aqui gerais, dessa grande obra do marxismo. E a trilha sonora que nos acompanhou desde o início dessa transmissão não podia ser outra senão a Sinfonia número 12, o ano de 1917, do maior compositor russo da era soviética, Dmitri Shostakovich. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu Foice Martelo, o podcast da Organização Comunista Internacionalista.